Fala galera, como vai? Beleza por aí? E o Natal? Ótimo, beleza? Na paz de Jesus Cristo. Voltando aqui para a gente fazer uma avaliação, né? Novas evidências, e a gente está de volta aqui. É claro que eu não posso estar fazendo vídeo todo dia, porque eu entendo que o vídeo eu trago aqui para vocês para fazer uma análise daquilo que eu penso, daquilo que eu estou escutando, que eu estou vendo, que eu estou lendo, não é? Muita gente me pedindo, eu não posso vir aqui todos os dias por qualquer especulação trazendo. E como tivemos novas evidências, aí a gente volta aqui para fazer uma avaliação. Por exemplo, né, o Vitória confirmou a contratação de Wellington Rato, né? Para mim, a melhor contratação do Vitória até agora. É claro que a gente, quando fala assim, né, gente, eu digo assim, a melhor contratação do Vitória, jogador para ser titular da equipe rubro-negra, esse aí a gente não tem dúvida. Quando a gente fala dessa maneira, a gente fala por tendência. Eu sinto, acho e acredito que o futebol tem uma tendência. O futebol não tem lógica. Olha a diferença de tendência e lógica. A tendência é o quê? Por que eu falo isso de Wellington Rato? Porque o Wellington Rato, todas as vezes que entrava no São Paulo, no Atlético de Goiás, foi um jogador importantíssimo, fazia muitos gols, jogador da assistência. A bola parada, toda vez que ele estava de titular no time do São Paulo, era ele que cobrava. Então, um jogador que tem uma bola parada como ele tem, um jogador que tem a técnica que o Wellington Rato tem, uma perna esquerda eficiente, a tendência é que seja titular no Vitória e que ajude e seja útil e muito útil ao Vitória nessa campanha e temporada de 2025. Aí eu faço a separação, né? Tendência e lógica. Aí o cara fala assim, mas a lógica não é lógica. Lógica é uma coisa que você, né, diz assim, não, a lógica é que esse cara faça 200 gols e tal, porque ele fez lá. Não é assim, é tendência, né? Então a tendência que o Wellington Rato seja o jogador até aqui, né? Jogador mais importante para o Vitória. O Vitória foi lá, me parece 5 milhões de reais a equipe do São Paulo e vem para acrescentar. Eu acredito que é um jogador realmente que vai ajudar muito. Gente, uma outra contratação que eu gostei do Vitória é o Hugo, lateral do Botafogo. Um jogador que por algumas vezes foi titular do Botafogo, teve a oportunidade de jogar lá. Entendo que é um jogador de qualidade, muita qualidade. O Hugo vem para somar na equipe do Vitória. Eu acho que é um jogador, né, um lateral que marca e apoia. É um cara que está acostumado à Série A. Por que a gente fala isso? Porque se você for lá, aí daqui a pouco, se você vai dar uma olhada nas contratações do Vitória, você vai ver alguns jogadores com tendências, né, inferiores, com tendências técnicas inferiores a esses que a gente está falando. Mas é aquilo que eu digo, de repente vem como é que eu vou dizer, um Val do Paysandu, volante, chega aqui e arrebenta, vai ser a melhor contratação do Vitória. Então a gente fala por tendência. Então eu acredito que o Hugo e o Wellington Rato foram as duas grandes contratações do Vitória. Esses dois bons jogadores, tomara que cheguem aqui e arrebentem e ajudem o Vitória a fazer uma grande competição. Então gostei muito dessas duas contratações. O Vitória que já contratou, né, até aqui também o Zé Marcos, que é o zagueiro, né? Claudinho, lateral, Ronald, volante, bom jogador do Fortaleza, chegou a ser titular do Fortaleza algumas vezes, Bruno Xavier, Tiaguinho, né, volante, estava no Juventude. Então tá aí o Fabrício Santos, o Wellington Rato, né, o Gabriel. E a nova informação do Vitória é que o Vitória está tentando o meio atacante Maximiliano Guerreiro, jogador da Universidade de Chile. É um bom jogador, estava olhando os números dele, jogador jovem, um jogador de meio de campo que ataca muito a área do adversário, jogador que entra na área para fazer gol. Então, assim, algumas boas contratações, e a gente não pode esconder isso, do Vitória para essa temporada. Então, o Vitória está aí tentando, daquelas 12 contratações, parece que está praticamente fechando aí, né? Aquilo que seria o detalhe para que o Vitória faça uma temporada muito boa. E uma outra novidade é que o Vitória parece que mudou o planejamento para o ano que vem. Então os jogadores que jogaram mais vão descansar um pouco mais, né? Vão se apresentar no dia 11, dia 12. E aqueles que jogaram menos, esses jogadores vão fazer parte do time do Vitória já a partir do dia 8, dos jogadores que vão disputar o Campeonato Baiano. Então esses são os detalhes do Vitória para o ano que vem. O Vitória que continua em campo, segundo o presidente Fábio Mota, do que eu vi dele hoje, o Vitória continua em campo buscando jogadores, buscando reforçar o seu elenco para essa campanha do ano que vem. A gente ainda não sabe a realidade do Lucas Arcanjo, como é que vai ficar a situação de Lucas Arcanjo, se o Lucas Arcanjo vai sair, se o Vitória realmente empresta o jogador ou não. Então a gente está no aguardo aqui, na expectativa muito grande do que o Vitória vai fazer com o Lucas Arcanjo. O Gabriel foi contratado, o goleiro
vamos ver também, né? Mesmo assim, eu acho que mesmo ficando com o Lucas Arcanjo, ainda falta um goleiro, ainda precisa de mais um goleiro a equipe do Vitória. No Bahia, gente, o Bahia parece que confirma hoje a contratação, né, dos jogadores do São Paulo. Pelo menos o Rodrigo Nestor está confirmado pelo Bahia. O Bahia confirma hoje a contratação do Rodrigo. É claro que não saiu ainda em nada oficial do Bahia, mas a informação que a gente tem é que o Rodrigo Nestor, jogador que jogou lá com o Rogério Ceni em 2021, 2022, né? Teve uma fase boa com o Rogério Ceni, já falamos aqui, demos a nossa opinião. Eu, sinceramente, com o Grupo City por trás, eu imaginava que o Bahia ia partir para grandes contratações. O Bahia ia partir lá para a América do Sul, até jogadores da Europa, que o Grupo City ia trazer jogadores para embalar essa torcida, e viu que essa torcida do Bahia é uma torcida apaixonada, que o Bahia pode dar mais no Campeonato Brasileiro e agora com o Libertadores da América, que o Bahia poderia fazer algo maior, né? Mas até agora, e a gente diz até agora, porque volto a falar o que eu falei no outro vídeo, o Grupo City tem até janeiro para contratar. É claro que os outros times estão contratando, eu dei exemplo da feira, né? Você chega na feira às 6 horas da manhã, você vai achar os produtos de primeira qualidade, fresquinhos, verduras, frutas. Se você chega às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você vai pegar xepa, o resto que tem lá, né? E eu acho que o que tem de melhor no futebol mundial, os clubes estão buscando, estão trazendo, estão reforçando. E desses clubes da primeira divisão, daqueles que jogaram esse ano 2024, primeira divisão, eu acho que o Bahia, pelo que se fala hoje, que a gente acompanha o noticiário, é o que menos tem ido para o mercado. Que o Bahia bateu muito em Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Eric é um bom jogador volante, né? É um bom jogador, parece que está fechado aí com o Atlético do Paraná. Esse é um jogador que chega para ajudar muito, é um jogador que, além de marcar, é um jogador que ataca. Não é à toa que ele tem, dentro do Atlético do Paraná, se eu não me engano, 24 gols. Então, é um tipo do volante que se joga hoje no futebol moderno. Um cara que marca, um cara que tem uma saída de construção muito boa, não é? Então, é um bom jogador. Eric Pulga, aquilo que meu sentimento que eu já dei aqui, se fosse lá em julho, na abertura da janela desse ano 2024, seria uma ótima contratação para o Bahia. Tomara que chegue para 2025 e jogue bem, né? Porque a gente não tem referência dele na Série A. Não temos, a gente tem da Série B. Série A é totalmente diferente. Mas a gente espera que chegue aqui e jogue bem. Foi a revelação, o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, então não é um jogador para se descartar. Mas o Bahia precisa de muitos outros jogadores. Lateral esquerdo, por exemplo, o Bahia precisa urgentemente de contratar lateral esquerdo, o Bahia precisa urgentemente de goleiro. Se falou em Jeanzinho, vocês lembram, né, do Jeanzinho que jogou no Bahia, teve aquele problema, né, do relacionamento com a mulher, e aí terminou saindo do Brasil, né, foi para o exterior, e aí terminou perdendo sua posição de titular lá. E o Gatito é um jogador que foi para o lugar dele, né, lá no Paraguai, e o Jean está livre, e eu vi hoje falar que o Bahia poderia trazer o Jean. Eu não traria, sinceramente não traria, gente boa, pai dele maravilhoso, mas estamos falando profissionalmente aqui, não traria. O Jean já passou por aqui, tem os problemas com alguns torcedores, então não acho uma boa não. Só lembrando que o Eric Pulga, a proposta do Bahia é de 18,8 milhões de reais, o Ceará não gostou, ainda não chegou. O Rodrigo Nestor por torno de 5 milhões, não é? Por empréstimo, com o Bahia podendo comprar o atleta até o final da temporada. E o Michel Araújo, 17,3 milhões de reais, né? E o Eric, 28,7 milhões, o Eric do Atlético do Paraná. Esses são os jogadores, pelo menos até aqui, que o Bahia pode trazer. Então, aquilo que eu estou falando, né? Não tem nada assim de importante de jogadores que possam ir. O time do Jeanzinho é um Cerro Portenho, né? E que o Gatito está indo para lá só para não deixar esse buraco aqui com vocês, para deixar a informação correta, mas não acredito que dê certo não. O Bahia tem interesse em Dória, né? Jogador que está jogando no futebol mexicano, né? Ele que se destacou pelo Botafogo, foi para a Europa ainda muito jovem, está no México, titular absoluto do Santos Laguna entre 2018 e 2024, foi negociado por Atlas lá do México, e o Bahia pode trazer esse jogador, né? A gente fica também aí no aguardo se esse jogador vem para o Sport Clube Bahia ou não. Detalhe que o Bahia precisa reforçar o seu elenco, lembrando que são 5 competições, tanto para o Bahia quanto para o Vitória,
e não tem nada mais agudo, nada de diferente, a não ser esses jogadores que nós acabamos de falar aqui, que são os jogadores pretendidos pelo Sport Clube Bahia. Então, torcedor, ainda alguns na bronca, né? Porque, é claro, como eu também, né? E a parte da imprensa que esperava contratações assim bombásticas do Bahia para esse ano de 2025, pelo menos que o Bahia trouxesse uns 3 jogadores, 4 jogadores, como fez o Botafogo nesse ano de 2024, ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, que o Bahia pudesse trazer, né, esse tipo de jogador para chegar aqui, fazer a diferença, porque o jogador, gente, assim, tipo, Michel Araújo, né, que a gente acabou de falar aqui, Rodrigo Nestor, não são diferentes, são jogadores parecidos com outros que tem aqui. Para você ganhar títulos, para você fazer competições com melhor qualidade, você tem que jogador que faça algo diferente dentro de campo, né? Aquele artilheiro, aquele que deu passe que ninguém espera, e é isso que a gente esperava do Bahia. Mas vamos aguardar mais um pouco, tem tempo ainda, estamos aqui no aguardo. Qualquer nova evidência aí, né, qualquer novidade, a gente traz para vocês aqui no nosso vídeo. Tá bom, gente? Um grande abraço, continue aí aproveitando as férias e a gente volta aqui. Um grande abraço, fica com Deus aí.